Essa daqui é a parte 2, irmãos. Eu tive que trocar de celular porque o meu celular começou a querer acabar a bateria. Então eu peguei o do meu esposo. Então vamos continuar. Foi luta sim, irmãos. Seja na parte de adaptação, na parte financeira. Foi bênção em questão da gente estar aqui junto, porque a gente almoçava junto, tinha um café da manhã junto, café da tarde, tudo em família. Então essa parte não tem o que falar. Mas chegou um momento, irmãos, que a gente sentimos na pele. Eu não posso falar uma escassez, ou até posso falar, mas foi assim, o dinheiro que o meu esposo pegou da firma que ele saiu, a gente investimos num quartinho para ele fazer a costura, né, as embalagens que ele faz. Só que nesse meio tempo houve muito acontecimento que esse quartinho só Deus sabe qual vai ser o propósito desse quartinho para o nosso futuro. A gente só sabe que esse quartinho não ficou pronto. Meu esposo e eu não estamos trabalhando nesse quartinho, porque ainda ele está em construção, para falar a verdade. Ainda tem muitas coisas para ser acabadas nele. Então não deu pra gente entrar nele para trabalhar, mas Deus sabe todas as coisas. E a gente continua costurando aqui, né, no canto que a gente já estava fazendo, a gente já tinha reservado para isso, para o trabalho, só que as coisas ficaram mais apertadas, né? Porque todo o dinheiro que ele pegou, a gente investiu nesse quartinho e aí a gente só recebia o valor do nosso trabalho, do nosso serviço. E fora isso, tinha outras coisas para ser acertadas, que ficaram de outras dívidas. Mas Deus nos capacitou e está nos capacitando em colocar a casa em ordem, colocar as coisas em ordem. E a gente crê, em nome de Jesus, que logo nós vamos ter aquele momento de respirar e falar, glória a Deus, isso passou. Mas foi um desafio, porque teve momentos que a gente teve que glorificar a Deus. A gente sentiu na pele, que seja no muito ou no pouco, a gente teve que, em primeiro lugar, glorificar a Deus pelo que a gente tinha ali naquele momento. Muitas das vezes, muitas pessoas ajudaram, mandadas por Deus, né, para nos ajudar. Seja a gente vende pipa aqui em casa também, então seja nessa provisão que a gente tinha aqui, né, Deus mandava as pessoas para comprar e a gente foi levando. Muitas das vezes, tinha algumas vezes que eu tinha pedido de doces também, por mais que eu não tinha tempo, mas era um ou outro pedido, aparecia de vez em quando. Então era no momento que eu falei, Deus, eu vou parar, porque Deus no começo, quando eu tive aquele íntimo com Deus no começo do ano, ele me pediu para renunciar a várias coisas. E eu vou dar um testemunho agora aqui para vocês. Eu renunciei tanto coisas de comer, quanto coisas de beber, tanto coisas materiais, quanto coisas pessoais, tanto situações que Deus falou, entrega nas minhas mãos. E uma das coisas foi o meu serviço que eu tinha dos doces. Deus falou, entrega nas minhas mãos. Eu falei, Deus, eu te entrego. Mas em dezembro eu tava uma pessoa assim, tão focada, querendo vender, querendo né, ajudar meu esposo, seja no que eu podia ser útil, né? O que eu poderia ajudar ele. Mas Deus falou, acalma o seu coração, me entrega que eu vou fazer o melhor. E eu falei, Deus, me dê força. Porque eu era uma pessoa assim, eu queria ajudar. Eu postava, eu fazia, não sei o que, e queria vender. Mas Deus falou, entrega, que eu vou fazer o melhor. E eu entreguei, falei, Deus, então quando for da tua vontade,
manda um pedido ou outro, se for da tua vontade. E aparecia de vez em quando um pedido ou outro, e eu encaixava no meio do meu trabalho, no meio do serviço que eu ajudava o meu esposo, no meio dos estudos também, que eu dei o testemunho aqui, que eu comecei minha faculdade online. Isso foi outra bênção que Deus me deu. Foi assim, 6 meses de... Como eu posso falar, foi assim, uma situação que eu queria respirar aliviada, mas não tinha tempo, porque era estudo, era ajudar meu esposo aqui no serviço e também fazer outras coisas, cuidar da casa, cuidar do meu filho, do nosso filho. Então Deus ia capacitando, ia renovando. A hora que a gente falava assim, tô cansado, não aguento, Deus dava um renovo. E nesse meio tempo também, eu postei aqui, teve a bênção do batizado do meu avô. Ele se batizou. Foi a coisa mais linda, irmãos. Foi, assim, uma bênção maravilhosa, magnífica que a gente teve nas nossas vidas, porque depois da perda da minha avó, né? Ele ficou doente, ele está fazendo tratamento, ainda está no tratamento, e foi assim, a gente plantando a sementinha, falando de Deus para ele, e agora foi em novembro, ele veio a se batizar, e foi bênção, a família toda ali presente, foi maravilhoso, não tem nem palavras para falar para vocês. A gente fica pensando, né? Deus tem o tempo certo de todas as coisas. A gente não entende, a gente não compreende, fala, ai Deus, mas não. Deus sabe todas as coisas, Deus é perfeito. Tudo tem o seu tempo. E foi isso. E ainda agora a gente está num estágio de 2026. A gente está com o coração cheio de esperança para 2026. A gente estamos aqui trabalhando em casa, mas eu creio que o próximo testemunho vai ser de muito mais vitórias. E esse ano de 2025 foi um aprendizado enorme para todos nós e foi bênção de Deus. Por mais que veio os desafios, as dúvidas, as respostas, e Deus está no controle de tudo, irmãos. E eu creio que logo mais eu vou vir para testemunhar novas conquistas, novas vitórias. E eu quero orar para vocês também, que esse 2026 seja um ano repleto de esperança, repleto de renovo, e que você tenha um íntimo com Deus, que toque o seu coração, e que vocês tenham um propósito de vida com Deus para ter uma vida cheia de paz, porque essa paz que só Deus pode nos dar, em nome de Jesus. Então, vamos orar.